Existem áreas da nossa vida que elas estão travadas. Existem áreas da nossa vida que elas não caminham para frente. Olhe para mim, essa palavra é séria, ela é para mim, é para você. Existem áreas da nossa vida que estão travadas. E não é que você não sabe, e não é que você não é inteligente, não é que você não é capaz, não é que você não tem talento suficiente. Sabe por que está travado? Porque falta confissão, falta você chegar para Deus e fazer aquilo que Zaqueu disse: Senhor, eu roubei e eu vou devolver quadruplicado. Eu fiz errado e eu reconheço